A prova maior de tudo isso que está acontecendo no caso Flor de Lis, Não pula o vídeo. Não pula o vídeo e não faça o seu comentário sem assistir. É muito sério o que nós vamos falar hoje. Não vá pelo título e pela descrição, não vá. Assista o vídeo do começo ao fim para você entender. E não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar o seu like e o seu comentário que eu acabei de dizer. E compartilhar. Compartilhe bastante. Quem aí está acompanhando o caso da Flor de Lis? Esse caso repercutiu não somente no Brasil, mas em vários países. Confesso para vocês que lá no comecinho, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu lembrei de Jesus. Lembrei, não vou mentir, eu lembrei de Jesus. Lembrei como Jesus foi perseguido, como Jesus foi apontado o dedo, como Jesus foi judiado, como o pessoal falava dele. E no final de tudo ele ainda foi crucificado sem dever nada a ninguém. No meu Face, quando começou esse caso da Flor de Lis, eu fiz um post falando sobre esse caso, defendendo os cristãos, porque eu defendo mesmo quem é de Deus, eu defendo o cristianismo, eu defendo a família, eu defendo tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. As causas bíblicas eu defendo muito, muito, de verdade. E eu fiz um post dizendo sobre a inocência, se era culpada ou se era inocente. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, eu passei por muito tempo mesmo, com aquela dúvida dentro do meu coração. Falava assim, será que Flor de Lis seria capaz de tudo isso? Eu acho que isso é boato. E sempre me vinha as coisas que Jesus sofreu. E as coisas que estavam escritas na palavra de Deus também, que no final dos tempos os cristãos seriam perseguidos. Eu vejo tanta gente inocente pagando por erros que não cometeu, pessoas julgadas, pessoas apontadas o dedo por um simples fato de um deslize talvez, ou porque errou também. E muitos casos em que as pessoas não erraram e mesmo assim foram crucificadas. Eu acho esse vídeo de hoje muito importante porque nós cristãos carregamos um peso tão grande nas histórias dos outros. Todos apontam o dedo para o cristão, para o pastor, para a pastora e para toda uma geração que adora esse Deus e que fala desse Deus. Quando a gente nem começa a abrir a boca, já vem gente apontando o dedo e dizendo, não, mas você, esses crentes, esses pastores que só querem dinheiro, que só querem fama. E muitas vezes me entristeço quando isso vem de uma pessoa que se diz ter a marca de Cristo. Quem é cristão sente a dor, porque dói. Você vê nos noticiários ou vê uma roda de amigos, você vê em redes sociais, pessoas generalizando todos os cristãos, dizendo ser farinha do mesmo saco, porque são todos ladrões, são todos fanáticos, são todos religiosos e etc. Muitos pastores se corrompendo para poder agradar a este mundo, pregando tudo aquilo que a palavra de Deus fala que não pode. Ele vai, faz e fala que pode. Tudo ao contrário para agradar ao mundo. Esse sim, talvez esteja fazendo por dinheiro, porque aquele que fala a verdade não é por dinheiro. E quando se fala do dízimo,
dentro das igrejas, você que não é cristão, e você também que é cristão, precisa entender e saber o quão importante é o dízimo na vida de um cristão. Ah, se você soubesse o que o dízimo é capaz de fazer na vida de um cristão, você não falaria besteira e nem faria besteira. E o julgamento da Flor de Lis está acontecendo, já tem alguns dias. Quando eu via esse caso, eu preferia não acreditar, porque é difícil para mim acreditar também. Uma pessoa que, querendo ou não, tinha o sucesso dela, tinha o lugar dela aqui na terra, estava sendo honrada. Às vezes a gente fica confuso e para e pensa, fala, meu Deus, Deus abençoou ela e tem bênção de Deus nessa história. São tantas dúvidas que pode nos fazer afastar de Deus. São certas coisas que a gente não pode argumentar e não pode ficar no porquê, meu Deus. Ah, então é verdade que todos falam sobre os crentes, sobre todo o que falam dos cristãos, dos pastores, das pastoras, dos missionários e de todos aqueles que, como eu, defende a palavra de Deus. O coração é uma terra que ninguém pisa, somente Jesus, e Ele é quem conhece o coração de cada um de nós. Onde está o seu coração? Quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, o coração dela prontamente vai a Deus. É voltado para Deus esse coração. Quando você está com Jesus, o seu foco tem que estar em Jesus. Você não pode ficar olhando para o lado, para a vida do outro e uma série de coisas, porque se você olhar, a grande probabilidade de você tropeçar e cair é muito grande, né? A gente tem que prestar atenção nesse caminho que a gente está percorrendo. Eu vi um podcast falando sobre a Flor de Lis e tem muita mentira que sai falando, gente. Eu não consigo acreditar que seria tudo verdade. Por exemplo, teria caso com os filhos. Pode ser que sim, não estou aqui para dar certeza a você que é mentira. Que ela fazia pacto com os filhos, com as crianças, tinha pacto. Gente, o que leva, eu fico assim, eu prefiro não acreditar, não. Não consigo ingerir esse tipo de coisa, porque para você e pensa, uma pessoa que defende a palavra, que prega, que canta, fazer pacto, tudo aquilo que a Bíblia fala para não fazer, eu acho que é pesado demais, eu acho que é forte demais. E você pode ter certeza de uma coisa, tem muita mentira no meio de tudo isso. E tem muita verdade também no meio de tudo isso. Muita verdade. Você sabe que eu sempre andei assim com aquela dúvida e falava, não é possível, não consigo acreditar que a Flor de Lis seria capaz de tal coisa. Na minha concepção, eu preferia acreditar que ela era como Jesus, que ela está sendo crucificada, que nós estamos no fim dos tempos, que os crentes estão sendo perseguidos. Eu preferia acreditar nisso. Mas com o tempo, as coisas vão mudando pelo simples fato de, preste atenção, quando uma pessoa erra, porque gente, nós somos seres humanos, eu vou errar, você vai errar, estamos nessa terra propício ao erro. Claro que tem gente que erra, que causa um impacto maior, mas existem errinhos que a gente não consegue enxergar, mas que Deus vê todos os nossos erros. E eu vendo esse erro da Flor de Lis, eu consegui enxergar tudo isso a partir do momento em que as palavras dela não condizia com o que ela dizia no passado. Porque quando uma pessoa, gente, ela é inocente, ela vai até o final, ela não muda os argumentos dela. E a Flor de Lis, ela mudou os argumentos dela por diversas vezes. Entenda uma coisa, errar é de nós humanos.
Quem se arrepende de verdade, independente de você arrumar um advogado e te orientar, instruir a fazer o que ele manda, a falar o que ele pede para você falar, você tem obrigação, primeiramente, de honrar a Deus. Quem se arrepende de verdade, porque ela errou, tá aqui, todos esses absurdos que dizem que ela fez, que muitas coisas que dizem que ela fez, eu não acredito em muitas coisas, tá, que ela tenha feito, tá bom, tudo isso, você acredita que ela fez tudo e mais um pouco, você é capaz até de acrescentar mais coisas que ela tenha feito nesse decorrer da vida dela, que fosse verdade tudo isso, ela tem o direito de se arrepender porque ela ainda não morreu, e ela conhece a palavra de Deus. A prova maior de tudo isso que está acontecendo, no caso Flor de Lis, no caso desses outros pastores e de igrejas, a grande verdade é a volta de Cristo, porque a palavra de Deus sempre nos alertou que viveríamos esse tempo que nós estamos vivendo. Quando o nosso foco, como eu disse no começo do vídeo, quando a gente está andando numa estrada e que a gente desvia o nosso olhar e algo nesse meio do caminho nos encanta, faz-nos tropeçar e cair. E o nosso foco muda de direção. E quando o nosso foco muda de direção, no comecinho tudo vai bem e a gente acha que Jesus está com a gente. Ah, você sabe que eu recebia tanto, eu era abençoado financeiramente, espiritualmente, a igreja era lotada, eu virei e a igreja continua lotada. Não é que aquele pastor que prega ao contrário, não é que ele está falando a verdade? A pessoa só vai perceber, gente, o tamanho do seu erro, de ter desviado o seu foco, o seu olhar, quando ele vem à tona, quando ele começa a pagar por aqueles erros. Aí a pessoa vai acordar. Que bom que isso ainda acontece com aquele que Deus ama. Mas será que você ama tanto a Deus a ponto de recomeçar, de abrir mão do seu nome, abrir mão da sua fama, abrir mão do seu bolso, abrir mão de tudo e pagar pelo erro que você mesmo cometeu em prol desse céu, em prol desse Deus? Mesmo que se um advogado chegar em você e falar, olha, mas você não pode fazer isso, isso e isso, e você, como cheio da presença de Deus, porque Deus ele te perdoou e Deus conhece o seu coração e sabe que você se arrependeu de verdade, você vira para esse advogado e fala, olha, eu não vou mentir, posso pagar o preço que for, porque eu errei e eu mereço pagar por esse erro. Não é todo pecado que você, todo erro que você cometer, que você deve falar para os homens, não. Mas um erro como esse de Flor de Lis, que tomou grande proporção, como eu disse, várias pessoas veio à tona, e aí surgiram várias conversas que eu também não acredito. Não acredito. Tanto a favor quanto conversas contra, eu não acredito. E nesses casos de grande repercussão, porque são outras vidas que serão atingidas, então você tem que vir à tona e falar a verdade, sim. Você tem que falar a verdade, porque está atingindo outras vidas e outras pessoas, para que outras pessoas falem, não, ela se arrependeu, ela é de Deus, ela, se bem que vai ser julgado pro resto da vida, né? Porque a tendência do ser humano é quando a gente erra isso aqui, a gente vai pagar por isso o resto da vida. Os outros fazem a gente pagar apontando o dedo sempre pra gente. E sempre voltando o dinheiro, falando que pastor só rouba, que pastor só quer dinheiro, as igrejas só querem dinheiro, é o que mais se falam. As coisas boas que as igrejas falam não sai na mídia, né? Não sai, é incrível, é por incrível. É incrível que pareça, não sai. O céu é a mais pura verdade. O céu não tem mentira. E se no céu não tem mentira, no céu não entra mentirosos. O que é mais importante para você? É você ou o céu? Porque quando o céu é mais importante do que você mesmo, você está preparado para ir para o céu.
Porque você vai olhar no caminho sempre reto. Você não vai desviar o seu olhar. E todas as vezes que você tropeçar, você será homem e mulher o suficiente para se levantar novamente e continuar no seu caminho até a linha de chegada. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.